Estamos retornando. Compartilhar. Então, eu vou passar aqui uma informação agora para vocês sobre classificações de ácidos, de bases, de sais, etc., nomenclatura, tá? É um tanto maçante aqui, porque, sabe, são definições e, e regrinhas, tá? Definições e regrinhas de como que dá nome para os ácidos. Isso, gente, a gente vê uma vez, vê duas vezes, a gente só vai aprendendo quando a gente usar bastante, porque às vezes, sabe, os nomes usar, a gente acaba, de tanta gente falar, a gente acaba decorando. Porque realmente é muita regra e eu reconheço que, enfim, é muita informação aqui. Então, vamos dizer assim, se acalme, porque primeiro que vocês viram que na prova nem. E eu não, que eu me lembro. No exercício até tem, tá? Como uma forma de estudar, mas na prova não, dificilmente eu pediria para dar nome de um ácido. Mas é importante saber, né? Porque às vezes você está numa prova, num concurso público, às vezes eles perguntam alguma coisa, é bom você saber, né? Então veja bem. Quando a gente fala de classificação dos ácidos, das nomenclaturas, os ácidos eles são classificados em ácidos que não contêm oxigênio, átomo de oxigênio, e aqueles que contêm. Aqueles que não contêm são chamados de hidrácidos. Então, aqui estão alguns exemplos de ácidos fortes. Professor, o senhor não falou nada de ácido forte e ácido fraco. Isso aí a gente vai ver no próximo semestre, quando a gente for verificar sobre equilíbrio químico. A gente vai ver o que é um ácido forte e um ácido fraco. Agora a gente vai ver o que é um ácido e sua classificação. Então você tem ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, iodídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico. Como que a gente sabe, como que é formado esse nome, né? É ácido mais o nome do elemento e mais o sufixo hídrico. Ácido flúor mais hídrico, fica ácido fluorídrico. Ácido cloro mais hídrico, fica ácido clorídrico. Ácido mais sulfur, que é sulfur, de enxofre, sulfur hídrico, ácido sulfídrico. Uma outra forma não convencional de dar nomenclatura aos ácidos, não é convencional, mas é correto, tá? Não é muito utilizado, é a gente definir como o nome do ânion, fluoreto e falar de hidrogênio. Fluoreto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio, brometo de hidrogênio, iodeto de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, cianeto de hidrogênio. Tudo bem? Existem os ácidos que possuem oxigênio. Aqui está alguns exemplos, tá vendo? Tem oxigênio. Perceba que os anteriores não têm oxigênio. Perceba que aqui tem oxigênio. Então, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido carbônico, ácido clórico. Como que é o nome deles? É ácido, o nome do elemento, mais o sufixo ico. Ácido nitrogênio ico, fica ácido nítrico. Ácido sulfur ico, ácido sulfúrico. Ácido carbono ico, fica ácido carbônico. Ácido cloroíco, fica ácido clórico. No caso desses oxiácidos, oxiácidos, possuem esses ácidos variações para mais ou para menos em termos de oxigênio. Oxigênio. Então veja aqui o exemplo. Vou começar aqui no primeiro aqui, ó. Esse aqui é chamado de ácido clórico. Se a gente aumentar um oxigênio, a espécie é essa aqui. Eu aumentei o oxigênio daqui para cá. Quando eu aumento o oxigênio, o nome modifica-se. Vai ficar ácido mais per mais nome do elemento mais sufixo ico. Então aqui ficaria ácido percloroico, ácido perclórico.
Mas ao invés de somar um oxigênio, eu poderia tirar um oxigênio. Sair do HClO3 e passar a HClO2. E quando perde um oxigênio, o nome do elemento é o nome mais o nome do elemento mais o sufixo oso. Ácido cloro-oso. Então, ácido cloroso. Se perder mais um oxigênio, veja, era HClO3, se for para HClO, ainda vai ter que adicionar ácido mais hipo, mais o nome do elemento, mais sufixo oso. Ácido, ácido hipoclorooso. Ácido hipocloroso. Tudo bem? Antes de continuar, precisamos falar sobre a prova, beleza? Vamos falar das duas provas. Primeiro, podemos falar da prova, moçada? Eu corrigi a primeira prova, ela tá. Eu coloquei no AVA, né, a correção. Eu passei as notas lá no acadêmico. E eu devo fazer uma gravação, não sei se eu vou conseguir fazer esse final de semana, por isso eu vou fazer uma gravação da correção, embora o documento está corrigido, o gabarito está lá, mas eu vou fazer uma gravação para vocês. Sobre a prova, aqueles colegas que quiserem a prova, eu vou pedir para me mandem no particular. Professor, podia mandar minha prova corrigida? Eu mando a prova de vocês corrigida, tá? No WhatsApp. Que eu corrigi no documento que vocês mandaram, no PDF. Lá tem a nota, tem o que vocês erraram. Tudo bem? Fechado aí? Mas manda o WhatsApp, escreve lá, porque às vezes o WhatsApp, vocês mandam o WhatsApp, eu não tenho o telefone de todo mundo, tá? Eu tenho vocês lá no grupo, mas às vezes não tá o nome de vocês. Então vocês falam, ó, professor, eu sou a fulano de tal ou fulano. Manda a prova pra mim. Aí eu mando. Se não, pra eu descobrir, eu vou ter que. Qual que é o seu nome mesmo? Beleza? Porque lá no celular, você não tem o nome, vai aparecer seu número. Aí eu não vou saber. Na segunda prova, vamos colocar aqui. A segunda prova estava marcado para. Aliás, é bom eu abrir um outro documento para que a gente possa conversar. Espera aí. Uai. Parece que eu tinha alterado. Nós estamos 10/9. Olha, 10/9. Veja bem, nós estamos um pouquinho atrasados, né? Então, um pouquinho atrasado. Ó. Estamos aqui, ó, 10/9. Era para estar terminando cálculos químicos. Terminando. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos. Não são duas aulas, né? São muitas aulas atrasadas. Para depois a gente ver as soluções e misturas, ela está concentrada no último tópico, tá? E é um tópico muito importante, porque a gente vai falar de soluções. Apesar do que nós temos até o dia 16/10, até 16/10, para podermos fazer a terceira prova, tá bom? Até 16/10. Então, assim, nós temos praticamente 3 semanas, para depois nós termos mais 3 semanas,
para depois nós termos mais 2 semanas do mês de outubro. Vou repetir de novo. Nós temos 5 semanas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É isso, né? 1, 2, 3, 4, 8, 5. 5 semanas para vermos tudo. 5 semanas para finalizar. Eu vou colocar, não esqueça do, do trabalho, né? 5 semanas para terminar. Nessas 5 semanas, nós temos que fazer 2 provas, mais a apresentação do trabalho. Pergunto, quando vocês querem fazer a prova? Na semana que vem ou na outra? Na minha opinião, poderia ser no dia 25, porque na semana que vem a gente tem 2 provas. Uma na segunda e uma na quinta. Para mim não tem problema. Mas aí pode ver com os outros alunos, é só uma opinião. Para mim não tem problema. Se vocês quiserem ser no dia 25, não tem problema. Será dia 25. Alguém tem alguma outra sugestão, algum outro encaminhamento aí? Professor, vai cair o que na prova? A terceira prova é só esse capítulo. Calma aí. É o terceiro capítulo, mas deixa eu confirmar aqui. Tópico 3 e 4. Quem que é o 3? Classificação. A prova. Mas eu vou mudar isso, tá bom? Se vocês concordarem, não tem como dar o tópico 4 para a gente fazer prova, não. Porque senão a gente está estrupiado. Nós vamos dar o tópico 4 e o tópico 5 juntos. E a segunda prova vai ser só o tópico 3. Tópico 3 é ligações químicas. Até porque ligações químicas tem muita coisa. Tudo bem aí, gente? Então a segunda prova vai ser só ligações químicas. E a terceira prova vai ser ácido e base, mol e depois sobre concentração, estequiometria. Beleza. Agora, podemos fechar dia 25? Bora lá. Aí você vai deixar a prova até que dia, no Avo? Não, é a mesma coisa. No sábado, coloco 9 horas e fica até as 23h55 eu dou de lambuja ainda mais 2 horas do outro dia. Ou seja, fica das 9 da manhã até as 2 horas do domingo. 9 horas do sábado até as 2 horas da manhã do domingo. Para mim, maravilha. Alguém quer fazer outra sugestão? Senão a gente fecha aqui. Estamos fechando. Sei que não tá todo mundo aqui, mas a gente tem que fechar na aula aqui, né? Felizmente ou infelizmente. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Então, se estou entendendo que vocês concordaram, beleza? Prova dia 25. Para aqueles que não estão ouvindo, eu vou ter que colocar aqui, ó. Prova dia 25/9. Aí o cara vai ver, prova que prova. Tópico 3. Ligações químicas. Alguma dúvida? Nisso daí? Nessa parte das provas? Para aqueles que foram mal na prova, e aqueles que estão nos vendo aqui, minha sugestão, hein? Minha sugestão. Não desistam. Não desista, porque ainda tem 2 provas e ainda tem um trabalho. E o trabalho tem uma nota de prova. Não desista. E ainda tem o exame. Eu já falei para vocês. O que eu falei para vocês no exame? Como que eu faço o meu exame? A prova, né? A prova final. Como que eu faço a prova final? O que eu falei para vocês?
As questões da prova final. Eu não. E são as questões das provas que você dá pra gente. Exatamente. A prova final, as questões da prova final serão as. Eu vou retirar das questões das provas. Ou seja, se cada prova tiver 5 questões, são 15 questões para você estudar para fazer a prova final. Ou seja, só não passa quem. Só se estiver doente. Com febre. Beleza? Mas, assim, as dificuldades precisa falar com a gente também, para poder ajudar, né? Senão fica ruim. Compreendido, gente? Escreve aí sim, não. Por favor, para de falar. Escreve alguma coisa. Professor, o trabalho tá aqui dia 15/10. Vai ser dia 15/10 mesmo? A princípio, Porque. sim, porque, assim, é uma apresentação por grupo, entendeu? Ah, tá. É Beleza. a apresentação por grupo, não é cada um apresentar o seu, não. É um grupo de até 3 pessoas. Eu vou colocar. Aí, qual o tema? Ou você vai dar ainda o tema? Não, o tema, eu até falei no início, né, das aulas, mas eu tenho que colocar no ar. É para que vocês possam fazer um trabalho exemplificando, com introdução, etc. Aquilo que você está vendo aqui na disciplina, o que você encontra na tua vida. Você pega um tópico, sei lá, você vai ver daqui a pouco concentração. Você usar o seu conceito para aplicar no seu dia a dia. Quantas moléculas de água tem no. Sei lá, eu tomo água, 2 litros de água todo dia. Quantas moléculas, ou quanto mol de moléculas eu tomo todo dia? Ou, sabe, nós vamos ver falamos sobre ligações químicas. Existe algumas vezes reações que você vê que há processo de ligações químicas acontecendo. Falei um aí para vocês, no caso do da soda cáustica, né, quando você coloca em água. Então tem vários exemplos. E aí a questão é falar um pouquinho da introdução, não, um pouquinho da metodologia que foi utilizada para fazer o trabalho. Enfim, tentar aplicar o que vocês aprenderam aqui na sala de aula, em alguma coisa da sua vida diária. Ácido e base seria uma boa fazer trabalho. Poderia, porque na tua vida, na vida de todo mundo tem um monte de Muita, problema. muita coisa. Muita coisa. Mas beleza. Beleza? Então, vamos lá. Acho que a gente pode ir, né? Eu acho que o pessoal concordou aí. Vamos voltar aqui. Falei até agora só de ácido. E falei das definições de ácido. Vou falar agora das reações de neutralização e a formação dos sais. Geralmente, as reações de neutralização são reações que acontecem entre um ácido e uma base. As bases são espécies. Já vimos as definições de base, né? Mas, teoricamente, a gente, quando fala de base, na nossa cabeça, depois de você ver muito tempo base, sempre você vai achar que uma base é uma espécie que doa OH-. E a reação entre um ácido e uma base, ela é dita como uma reação de neutralização, em que há a geração de um sal. Veja, esse ácido, ele possui ligação covalente que em água sofre um processo de ionização, ou seja, quebra a ligação. E você gera espécies H+, e OH-. Desculpe, H+, e Cl-. Essas espécies são vinculadas por meio de ligações, interações eletrostáticas, cargas positivas com cargas negativas, que em água também se separam, Na+ e OH-. Essas espécies estão em água dessa forma. Em água, o que reage não é o Cl- com Na+. Em água, eles vão permanecer como Cl- Na+. O que reage é o H+ e o OH-, produzindo água. Então, se nós formos dissociar todas essas espécies em água, a reação que está acontecendo mesmo é H+ e OH- gerando água.
Ah, e como que eu poderia recuperar NA+, e Cl-? Para formar, então, NaCl sólido, eu tenho que tirar a água. Eu posso evaporar a água, eu posso deixar essa água exposta ao sol, vai evaporar a água, o cloreto de sódio, e ele está dissolvido em água, a água indo embora, ele vai se reestruturar e reorganizar em tridimensionalmente, formando um retículo, e você vai ver o sólido depois. Quando eu colocar água, existe toda a desconfiguração do retículo num processo de solubilização do sal e ele vai sumir, que na verdade vai estar dissociado, solubilizado em água. Quando esses sais são pouco solúveis, ou seja, não vai caber, a gente não. Só uma informação para vocês, porque a gente vai ver ainda a concentração. Mas quando eles são pouco solúveis, você vai ter uma concentração, você vai ter uma quantidade de sal, uma certa quantidade de sal que pode ser solúvel numa certa quantidade de água. Quando é dito que um sal é pouco solúvel, significa que eu tenho ou consigo colocar pouco sal, né, uma pitada de sal numa grande quantidade de água. Eu não consigo colocar muito sal em pouca quantidade de água. Eu só vou conseguir colocar pouquíssimo sal em uma grande quantidade de água. São as propriedades dos compostos químicos. Quando isso acontece, quando você tem sais que são pouco solúveis, eles acabam precipitando. Veja, água com açúcar para uma pessoa nervosa. A pessoa pega um copo d'água, enche uma colher enorme de açúcar, joga lá no copo, você vai ver que parte do açúcar dissolve, parte não dissolve. Ah, mas por que não dissolveu? Porque atingiu o máximo de solubilidade possível do sal. Que no caso é o açúcar. Né? Tudo bem aí, gente? A ideia é mesmo, se você pegar um copo d'água e pegar uma colher de sal, uma grande quantidade de sal, você vai ver que grande parte do sal vai ser solubilizado, mas vai ter parte do sal que não vai solubilizar. Ah, por que não solubilizou? Porque você atingiu o máximo de sal que poderia ser solubilizado. Muito bem. Como que a gente classifica e nomeia os sais? Lembrando que sais são espécies formadas por cátions e ânions. Os cátions, veja bem, aqui você tem um sal, formado da reação de um ácido com uma base. Perceba que o cátion do sal é o cátion da base e o ânion do sal é o ânion do ácido. E na nomenclatura de um sal, quem inicia o nome de um sal é sempre o ânion. Sempre o ânion. Em função disso, o ânion vem da onde? Vem do ácido. Por isso que a terminação do ácido é importante. A terminação, ou seja, o nome final do ácido é importante porque é a partir dele que se dá o nome do sal. Então, se o ácido ele termina em hídrico, no sal, esse hídrico vai se transformar em eto. Então, olha só aqui, olha. Ácido clorídrico. O hídrico num sal vira eto. Então, aqui é ácido clorídrico. Se eu tirar esse próton, esse hidrogênio aqui, vai ficar Cl-, que é o ânion do sal, o ânion do ácido. Esse ânion daria o nome de um sal. Esse ânion é chamado de cloreto. Olha, hídrico passa em eto. Clorídrico, cloreto. Não precisa colocar esse ânion na frente, né? Não, claro que não. Ah, tá. HCN, ácido cianídrico. Se eu tirar o próton, fica CN-, CN-, ânion, cianeto. H2SO4, ácido sulfúrico. Aqui vai... Ops, ainda não falei desse. Calma aí. Falei do clorídrico, o ácido clorídrico, o ácido cianídrico, por enquanto. Depois,
Ácidos terminados em ico vão passar em ato quando os ácidos passarem para sal. Esses ácidos, na verdade, o ânion do ácido for fazer parte de um sal. Então, por exemplo, ácido clórico, que é esse aqui, HClO3. Se tira o próton, vai ficar ClO3-. Final ico vai passar para ato. Então, isso aqui vai ser chamado de ânion clorato. Esse aqui você aumentou um oxigênio, ácido perclórico. Aqui vai ser o ânion perclorato. Beleza? Ácidos terminados em oso vai passar a ito. Ácido cloroso. Aqui vai ser o ânion, tirando o próton, vai ser ânion clorito. Ácido hipocloroso. Esse aqui vai ser o ânion hipoclorito. Ácido sulfúrico. Isso aqui vai ser o sulfato. Tudo bem aí? Professor, você falou tirar o próton, é isso mesmo? Tirar o próton, quando fala próton, é tirar o hidrogênio. Tá. Olha só. Ok. Tirar H+, né? Isso, tirar o H+. Ele é chamado de próton também. Tá. Ele é conhecido também como próton, isso aqui, o H+. Beleza? Não conhecia com esse nome, não. Não, beleza. Aprendi mais uma, então. Beleza. Então, de novo, o sal, o nome do sal vem do ânion. O ânion vem do ânion do ácido. Quem define, então, o nome do sal vai partir do nome do ânion do ácido. Se o ácido terminar em hídrico, no sal vai virar ito. Se terminar em ico, vai ser ato. Se terminar em oso, vai ser ito. Por isso que clórico virou clorato, perclórico ficou perclorato, hipocloroso ficou hipoclorito e cianídrico virou cianeto. E aqui é só um comentário de uma aplicação. O hipoclorito é um sal muito conhecido, principalmente porque ele é utilizado, por exemplo, para limpeza. O hipoclorito tem uma finalidade importante. Ele é um agente que tem uma atividade antibactericida, uma atividade contra micro-organismos patogênicos, é fungicida. Mas isso tudo depende da concentração do hipoclorito. Você compra hipoclorito de sódio, por exemplo, que em água vai gerar Na+ de hipoclorito, e o hipoclorito em água gera o ácido. O hipoclorito em água vai gerar o ácido hipocloroso. Esse ácido hipocloroso que tem uma função patogênica, ou seja, de matar micro-organismos, uma atividade de desinfecção, antifúngico, anti-algicida, depende da concentração. Para você tornar uma água mais potável, precisa ter essa concentração. Para limpar vegetais, precisa ter essa concentração. Para ter uma limpeza de utensílios, precisa ter essa concentração. Por isso que tem gente, para você limpar uma casa, matar o germe, você pega água sanitária, que tem uma concentração muito maior. A água sanitária é água com uma grande quantidade de hipoclorito. Nas piscinas, antigamente também se usava hipoclorito. Acontece que algumas piscinas que têm um cheiro estranho, assim, um cheiro de amônio, um cheiro forte, para o ácido hipocloroso passar um cheiro assim, desagradável, você tem que adicionar uma quantidade de hipoclorito, tem que ser maior do que 20 mg por litro. Bicho, isso daí é uma quantidade grande. Mas o hipoclorito que está presente lá na sua piscina, se sua piscina tiver as pessoas começar a fazer muito xixi, a ureia acaba liberando amônio. O hipoclorito reage com amônio e libera amônia. É a amônia que tem aquele cheiro de xixi. Conclusão. Se tu entrares numa piscina que tem muito cheiro de xixi, tome cuidado. Ou usaram muito hipoclorito, ou fizeram muito xixi na piscina. Beleza?
Entenderam aí? Muito bem. Nomenclaturas dos sais ainda. A exceção dos cátions, agora a gente vai passar para os cátions, a gente estava falando dos ânions. A exceção do NH4+, todos os outros cátions serão formados por metais. Então o nome do sal é o nome do ânion seguida pelo nome do metal. Cloreto de sódio, carboneto de sódio, sulfeto de zinco, nitrato de magnésio, sulfato de cálcio, cloreto de ferro. Tem compostos que têm estados de oxidação, mais de um estado de oxidação. Aí se costuma colocar aqui, olha, cloreto de ferro 3 ou cloreto férrico. Cloreto de ferro 3, você está vendo esse 3 aqui, ó? Você sempre passa em cruz aqui, ó. Esse 3 que está aqui embaixo vai lá em cima, você achou o estado de oxidação do ferro. Cloreto de ferro 2, ó, 2. Esse 2 aqui você passa lá para cima, é o cloreto de ferro 2. Aqui é o cloreto de amônio. O amônio não é metal, mas ele pode vir ser proveniente de um cátion, que dá também, faz parte do nome de um sal. Existem ainda os sais hidratados. Veja aqui, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de cálcio dihidratado, ou bihidratado. Esses valores, essa forma de escrever esses sais, é porque essas moléculas de água, elas estão no retículo cristalino desses sais. Você não consegue tirar essas moléculas de água facilmente dos retículos cristalinos. Eles são chamados de sais hidratados. Ainda temos os hidrogenossais. Hidrogenossais são sais formados com ácidos. Veja bem, são sais formados a partir de ácidos que ainda podem ser ionizados. Veja, ácido carbônico, está aqui. Ácido carbônico pode perder um próton, pode perder um hidrogênio, gerando bicarbonato. Isso aqui é o bicarbonato. Muita gente tem bicarbonato de sódio em casa. É essa substância, essa molécula, esse sal. Como que se dá o nome? Bicarbonato de sódio ou mono. Por que mono? Por causa dessa carga negativa. Aliás, por causa que eu tenho um hidrogênio só. Mono, hidrogênio, de hidrogênio, que é esse aqui. Carbonato, que é o CO3-, de sódio. Monohidrogênio, porque tem só um hidrogênio. Carbonato, que é o CO3-, de sódio. Tá aqui. Aqui, bifosfato. Por que o bifosfato de sódio, assim como bicarbonato, que tem um bifosfato, ou dihidrogênio, porque eu tenho dois hidrogênios. Fosfato, que é o PO4-, de sódio, que está aqui. Professor, é comum usar monohidrogênio carbonato? Não. O mais comum é falar bicarbonato de sódio, bifosfato de sódio. E bicarbonato de sódio é o eno. Beleza? Tudo bem? E por último, ainda tem chamados sais duplos ou mistos. São sais que possuem dois cátions ou dois ânions. Dá uma olhada aqui, olha. Sulfato de sódio e potássio. Ué, professor, mas como que pode isso? Ué, pode. No retículo cristalino, você pode ter sódio e potássio. Hipoclorito de cloreto de cálcio. Veja, eu tenho dois ânions, o cloreto e o hipoclorito. Então, hipoclorito, cloreto de cálcio. Tudo bem? Por fim, vamos ver as questões dos óxidos. Óxidos são substâncias formadas por oxigênio
e outro elemento químico. Perceba que o outro elemento químico, claro, menos eletronegativo que o oxigênio. Como o único elemento que é mais eletronegativo do que o próprio oxigênio é o flúor, ou seja, existe a possibilidade de nós nos depararmos com muitos óxidos na natureza. Porque o oxigênio, depois do oxigênio, só o flúor que é mais eletronegativo. Todos os outros elementos são menos eletronegativos do que o oxigênio. Então a possibilidade de nós termos uma grande quantidade de óxidos é enorme. Como que nós nomeamos os óxidos? Nós temos isso daí para os óxidos formados a partir de ametais. É o prefixo que indica o número de átomos de oxigênio. Então, se eu tenho um oxigênio, vai ser mono. Se eu tiver 3, tri. Se eu tiver 5, penta. Mais óxido, D, mais o prefixo que indica o número de átomos de outro elemento, mais o nome do outro elemento menos eletronegativo. Então, olha, monóxido de carbono, trióxido de enxofre, pentóxido de dicloro. Se for só um, você não vai escrever monocarbono. Você não vai escrever monóxido de monocarbono, trióxido de monoenxofre. Não. Mas a partir de 2 você vai. Pentóxido de cloro. Beleza? Aqui é só para lembrar quais são os metais e os ametais. Quando a gente estiver falando de óxidos metálicos, é mais simples. É só falar óxido e o nome do metal. Óxido de lítio, óxido de cálcio, óxido de alumínio. Veja, não precisa falar óxido de dilítio, óxido de monocálcio, nem óxido de dialumínio. Ou trióxido de alumínio. Essas questões de números bi, di, é só quando temos óxidos de ametais. Óxidos metálicos é simples, é o nome do óxido mais o nome do metal. Nomenclatura de óxidos formados por metais que têm mais do que um estado de oxidação. Você vai colocar óxido de ferro 3, lembra que é em cruz, ou óxido férrico, óxido de ferro 2 aqui, como é 2 aqui no ferro, mais 2 aqui no oxigênio, você simplifica, fica dessa forma. Isso aqui é o óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Aqui o cobre, idêntico, óxido de cobre 2 ou óxido cúbrico. Aqui, Cu2O, óxido de cobre 1 ou óxido cubroso. Uma outra classificação dos óxidos que a gente também tem que relatar são os óxidos ácidos. São óxidos que, quando dissolvidos em água, vão gerar ácidos. CO2 mais água gera ácido carbônico. O nitrito com água gera o ácido nítrico. O SO3 mais H2O gera o ácido sulfúrico. E veja que esses componentes CO2, NO2, SO3 são espécies que são geradoras do efeito estufa e provenientes também da chuva ácida. Veja bem que chuva ácida é uma chuva que causa os processos de oxidação severos, inclusive em construções. Você também tem uma outra propriedade dos óxidos ácidos, que eles, quando eles reagem com a base, geram um sal. CO2 mais hidróxido de sódio gera um sal, carbonato de sódio. SO3 mais hidróxido de cálcio gera o sulfato de cálcio. Tudo bem aí, gente? Óxidos básicos.
Do mesmo jeito que você tem os óxidos ácidos, que podem reagir, né, com uma base e gerar um sal, e você também pode reagir com água e gerar um ácido. Quando você fala dos óxidos básicos, esses óxidos básicos, ao reagir com água, vai gerar uma base, como o óxido de sódio, que vai gerar o hidróxido de sódio quando reagir com água, o óxido de lítio, o óxido de cálcio, gerando o hidróxido de lítio e hidróxido de cálcio, ou podem reagir com ácido, gerando sal. Óxido de cálcio com ácido clorídrico gera o cloreto de cálcio. Beleza? Óxidos neutros. São óxidos que não vão reagir com água, nem com ácido, nem com base. Geralmente são óxidos com componentes não metálicos. E aqui estão os três principais óxidos, né, substâncias, que são óxidos neutros, que não reagem nem com ácido, nem com base e nem com água. CO, N2O, NO. Óxidos anfóteros. Óxidos anfóteros. São óxidos que podem tanto reagir com ácido forte como com base forte. Ou seja, são óxidos que vão reagir tanto com ácido quanto com base. Veja, o óxido de zinco reage com ácido clorídrico e reage com hidróxido de sódio, gerando cloreto de zinco, e esse componente, esse compósito de óxido de zinco com sódio. O óxido de alumínio que reage com ácido clorídrico vai gerar o cloreto de alumínio. O óxido de alumínio que reage em meio básico, em água, gerando esse complexo. Tetrideto de alumínio. Existem os óxidos duplos, mistos ou salinos. São óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos. Na verdade, é uma mistura dos dois. Esse mais aqui não é reação, não, tá? Não é reação. É só para indicação. Esse Fe3O4, o óxido de ferro, ele é uma mistura de óxido de ferro 2 com óxido de ferro 3. Não é que isso aqui é um outro tipo de óxido, não. É uma mistura dos dois. E o óxido de chumbo também é o óxido de chumbo 2 e aqui o PbO2. Duas espécies de óxido de chumbo. Por fim, para terminar dos óxidos, eles ainda são classificados em óxidos normais, peróxidos e superóxidos. Os óxidos normais são óxidos que têm esse formato. Ó. Óxidos que têm uma ligação simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Ou são óxidos em que vão apresentar um íon O2-. E o estado de oxidação dele é -2. O NOx dele é -2. Então, a água é um exemplo de um óxido normal. O CO, o A2, o Al2, O3, o N2O são exemplos de óxidos normais. Os peróxidos são óxidos que apresentam esse tipo de estrutura, uma ligação simples entre dois átomos de oxigênio. Esse tipo de situação não existe aqui, você não tem uma ligação como essa aqui. Quando existe essa ligação, o estado de oxidação, NOx, na verdade, o número de oxidação passa a ser -1. Veja, aqui é -2, aqui é -1. E aqui estão os exemplos. Peróxido de sódio, peróxido de lítio, óxido de cálcio, óxido de magnésio. E o superóxido já não são substâncias covalentes, eles são sais, são sólidos iônicos. Eles são formados por interações eletrostáticas entre um cátion e o ânion O2-. E o estado de NOx do oxigênio é 1,5. Aí você poderia falar assim, pô, professor, Deus o livre, como que eu vou ter que decorar tudo esse desgrameiro aqui? Aqui tem uma salvação. Tem uma salvação. Como que a gente pode descobrir se é normal, se é peróxido, se é superóxido? Veja bem o seguinte. Eu vou pegar aqui
o Na2O2. Nós sabemos que o sódio tem uma tendência de perder um elétron. Perder um elétron. Porque quando você olha na tabela periódica, o sódio ele está justamente aqui, na família dos alcalinos. Quem está aqui nessa família dos alcalinos são elementos que têm um elétron na camada de valência. Um elétron. Ele tem um elétron e quer perder esse elétron, porque a hora que o sódio perde esse elétron, ele vai pegar uma configuração eletrônica do neônio, que é esse aqui. Muito bem. Então, veja, olha só como são as coisas. Como que a gente descobre qual que é o NOx do oxigênio? Vamos fazer uma conta aqui. Não sei se vocês se lembram, a gente já viu isso daí um pouquinho atrás, para achar o estado de oxidação, o número de oxidação. Eu sei qual que é o NOx do sódio. Ele é mais 1. Então, eu vou fazer o seguinte. É sempre fazer teste por NOx do oxigênio, para achar o NOx do elemento do cátion, para ver se bate com o NOx que ele precisaria ser. Então você imagina o seguinte, se esse oxigênio tivesse o NOx que fosse menos 2, a continha seria assim, olha. Eu não sei o NOx que é aqui do sódio, e eu sei que o NOx do oxigênio poderia ser menos 2. Se fosse isso, a continha que a gente teria que fazer é o seguinte, eu tenho 2 átomos de sódio, então teria que ser esse 2 átomos de sódio vezes X, mais 2 átomos de oxigênio vezes menos 2. 2 vezes menos 2. Dois vezes menos 2 é menos 4, que dá isso aqui. Menos 4. Isso aqui vai ter que ser igual a zero, porque a molécula não tem carga. Então, esse menos 4 passando para cá fica mais 4. X, aí vou ter que fazer a conta, né? X seria igual a mais 4 dividido por 2. Essa conta aqui seria X é igual a 2. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, o estado de oxidação, ou o NOx do sódio, é mais 2? É mais 2? O NOx do sódio? Não é. O NOx do sódio é mais 1. Então, você sabe, por exemplo, que o NOx desse oxigênio não é menos 2. Se não é menos 2, significa que ele não é um óxido normal. Não é, porque se ele fosse menos 2, já coloquei aqui, ó, menos 2. Ele não é. Então, vamos supor que ele seja menos 1. Menos 1. Então, vamos fazer a conta como sendo menos 1. 2 vezes x mais 2 átomos de oxigênio, 2A de oxigênio, vezes menos 1. Eu estou fazendo um teste agora, para ver se o menos 1 vai dar certo. Menos 1. Veja, menos 1, 2 vezes menos 1 vai ser menos 2. Nessa conta, menos 2. Isso aqui é igual a zero. Menos 2 passando para esse lado aqui vai ficar mais 2. 2 dividido por 2 significa que x
2. X será igual a 1. Então ele está falando que o NOx do sódio é mais 1. E de fato é mais 1 mesmo. Então eu sei que esse oxigênio aqui é de um óxido que é um peróxido. Ele não é normal e eu posso testar se ele é superóxido, sem problema nenhum. 2 X. Lembrando que o X é porque é o estado de oxidação do cálcio, está aqui em cima. Dois rodízios. Dois vezes. Vou colocar agora como se fosse um superóxido. Estado de oxidação menos 1. E meio. Essa multiplicação aqui, ó, 2 vezes menos 1,5, isso vai ser como resultado menos 1. Menos 1. Menos 1, esse menos 1, um momento. Esse menos 1, aqui é 0. Esse menos 1, quando passa para cá, vai ficar 1 positivo. Aí ele vai dividir por 2 e ficar meio. Então esse resultado aqui, ó, o X vai ficar meio. Veja, eu testei, eu fiz um teste aqui para ver se esse óxido era um óxido normal, se é um óxido peróxido ou se é um óxido superóxido. Quando a gente testou, quando nós testamos ele para ser normal, eu coloquei um estado de oxidação, olha, normal é menos 2. Quando eu testei ele para ser normal, e no normal o NOx é menos 2, eu fiz a continha com menos 2, o X aqui ficou sendo 2, e é o estado de oxidação, o número de oxidação do sódio, que não pode ser 2, o sódio tem um elétron só na camada de valência. Ou seja, não é um óxido normal. Quando eu tentei para ser peróxido, o estado de oxidação do oxigênio é menos 1. Eu coloco lá como menos... Opa, aqui. Menos 1. Quando eu faço a conta, o X é igual a 1. De fato, o estado de oxidação do sódio é mais 1. Quando eu faço para o superóxido, o estado de oxidação do sódio é meio. Ou seja, desses daqui, 2, 1 e meio, o correto é 1. E aí eu posso sim definir que esse óxido é um peróxido. Entendido aí, gente? Entendido? Muito bem. Então veja, o que nós vimos até agora? Nós vimos a definição do que é ácido e base de Lewis, ácido e base de Arrhenius, ácido e base de Bronsted-Lowry, ácido e base de Usano-Vitti. E vimos as nomenclaturas de um ácido, a base, que é hidróxido de alguma coisa, sais e óxidos. Agora eu vou adentrar um pouquinho sobre o que vem a ser mol. O que vem a ser mol. Veja, muitas vezes a gente trabalha com uma quantidade numérica, né? Uma quantidade de números que remete a gente a ter que utilizar especificar, sabe, muitas letras, muitas palavras para expressar uma quantidade numérica. Eu não sei quantos anos a maioria de vocês tem, mas eu sou de uma época
de uma época de inflação que, sabe, você ia contar quantos cruzeiros, isso da época do cruzeiro, gente, cruzado, quantos cruzeiros ou quantos cruzados era necessário para você comprar um leite. Então, falar de 1 milhão de cruzeiros, 1 milhão de cruzados, era mais ou menos o que você falar hoje, R$ 1.000. Há de convir que 1 milhão de cruzeiros é muito número, e se você fosse falar 1 milhão de cruzeiros, você poderia encurtar, você poderia falar 1 mega cruzeiros. Então, o que eu estou querendo, na verdade, falar é o seguinte: mol é uma unidade, assim como dúzia representa uma quantidade. Mol representa uma quantidade, assim como dúzia representa uma quantidade. Se eu falar para você, compre uma dúzia de laranja, você vai saber, não vai? Compre uma dúzia de ovo, ou de ovos. Tu vai saber, não vai? Se eu falar para você, compre um mol de laranja, você vai agora saber o que é um mol de laranja. Mas ele serve para, de uma maneira eficiente, passar uma informação de quantidade. Assim como dúzia passa uma informação que são 12, e veja, dúzia pode ser dúzia de laranja, dúzia de latinha, dúzia de carro, dúzia de filho. Ou seja, dúzia é uma unidade, expressa uma quantidade. Mol também expressa uma quantidade. Tudo bem, hein, gente? Então, a primeira definição, mol expressa uma quantidade. Bem, que quantidade é essa? Que quantidade é essa? Mol vai expressar a quantidade de átomos de carbono. A definição de mol, ele é um número. Assim como dúzia representa 12, mol representa um número. Esse número é 6,022 vezes 10 a 23. Aí você poderia falar assim, porra, por que esse 6,022 vezes 10 a 23? Da onde tirou isso? Esse número equivale à quantidade de átomos de carbono presentes em 12 gramas de carbono 12. Então, 1 mol de átomos de carbono 12 que tem massa igual a 12 gramas, ou seja, em 12 gramas de carbono, você vai ter 6,022 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Vou repetir de novo. Foi definido que dúzia equivale a uma quantidade numérica, igual a 12. Foi definido também que mol equivale a um número, e esse número equivale à quantidade de átomos de carbono presentes em 12 gramas de carbono. Compreendido aí? Esse número é 6 vezes 10 a 23. Então, do mesmo jeito que nós falamos assim, uma dúzia de laranja, pode ser uma dúzia de carro, pode ser uma dúzia de filho, pode... uma dúzia, né? Quando eu falo mol, 1 mol de filho, 1 mol de carro, 1 mol de casa, ou seja, 1 mol sempre vai representar 6,10 a 23 alguma coisa. Se eu falar aqui 1 mol de carro, significa que eu tenho 6 vezes 10 a 23 carros. 1 mol de casa é 6 vezes 10 a 23 casas. 1 mol de átomos, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Fechado aí, gente? Entenderam aí? Do mesmo jeito que eu falo uma dúzia de filhos, que são 12 filhos, se eu falar 1 mol de filhos, são 6 vezes 10 a 23 filhos. É uma penca de filho. Beleza? Bem, já falei que é necessário definir a espécie. Então, vou fazer uma continha básica aqui. Continha básica.
Dá uma lida aqui, ó. Um copo comum contém 1 mol de moléculas de água. 1 mol de moléculas de água. Se tem 1 mol de moléculas de água, tem quantas moléculas de água? Se no copo tem 1 mol de moléculas de água, vai ter quanto lá de moléculas de água? Moléculas, hein? Qual que é o número de moléculas de água? 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Beleza? Estime a quantidade de átomos. Veja, ele não está falando de moléculas, está falando de átomos. Estime a quantidade de átomos contidos na amostra de água. Então vamos lá. É sugerido lá no enunciado que você tenha 1 mol de moléculas de água. 1 mol de moléculas de água. Só que uma molécula de água tem 3 átomos. E ele está pedindo a quantidade de átomos contido nessa quantidade aqui de moléculas. Como eu disse, 1 mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, para eu descobrir em 1 mol de água quantos átomos tem, é uma regrinha de 3. Uma molécula de água tem 3 átomos. 1 mol de moléculas, que é 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, tem quantos átomos? 1,81 vezes 10 a 24 átomos. Dúvidas aí, moçada? Dúvidas? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Vou dar um outro exemplo. Uma pequena xícara de café contém 3,14 mols de água. Qual é o número de átomos de hidrogênio? Veja, antes ele falava número de átomos só, de água. Aqui ele está falando qual que é o número de átomos de hidrogênio. Ele já especificou, ele não perguntou só o número de átomos, ele falou átomos de hidrogênio. Bem, você sabe que uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. E que 1 mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então perceba, essas coisas que a gente está falando não precisa estar no exercício. É uma coisa que no seu raciocínio precisa vir na tua cabeça. Que uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e que 1 mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Construção para fazer o exercício. Duas regras de 3. Primeira coisa é achar a quantidade de átomos de hidrogênio que está contido em 1 mol de moléculas. Então você veja, uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. 1 mol de moléculas tem quantos átomos de hidrogênio? 1,20 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Como que eu acho esse número? Tem que multiplicar em x. 1 vezes x é igual a 2 vezes 6 vezes 0,22, 10 a 23. Continuando. Se 1 mol de moléculas de água contém 1,20 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio, essa quantidade em mols, 3 vezes 3,14 mols de moléculas de água, qual que é a quantidade de átomos? Novamente multiplicar em x. 1 vezes x vai ser igual a 3 vezes 14 vezes 1,20, 10, 24. Vai dar esse total de 3,7810 a 24. Compreenderam aí? Prosseguindo. Então, o que eu passei aqui, a definição é de mol. Uma unidade que representa uma quantidade. Bem, segunda definição. Tem 4 definições, tá? A segunda é massa atômica. O que é massa atômica? Massa atômica é uma unidade, ou melhor dizendo, né?
A massa atômica ela é representada por uma unidade, chamada de unidade de massa atômica. Ela é chamada de U ou UMA, unidade de massa atômica. Ou também chamada de Dalton. É tudo a mesma coisa. A massa atômica de um elemento químico ela é definida por uma unidade chamada de U ou UMA ou Dalton. Mesma coisa. Uma unidade de medida de massa utilizada para expressar a massa de partículas atômicas. É isso. Uma U ou um U é definido como sendo 1/12 da massa do carbono de um átomo de carbono 12. Vou repetir de novo. Uma unidade de massa atômica, 1U, equivale a 1/12 da massa de um átomo apenas de carbono 12. Em valores, 1U é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Ou seja, isso aqui representa 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. Quando a gente vai na tabela periódica, em que nós olhamos a massa atômica dos elementos químicos, esta massa atômica ela é dada em unidades de massa atômica, em U. Então, quando você vai e olha o enxofre, que tem massa atômica igual a 32U, significa que a massa atômica do enxofre é 32 vezes maior que a massa atômica do carbono 12. Então, se eu pegar aqui e eu ficar... Aqui tem números 3 dígitos depois da vírgula. Não sei se vocês estão enxergando. Apesar de que esse número fosse maior, viu? Acho que esse aqui é maior. Gods. Ai, pior que aqui tá o número atômico, né? Ah, mas deixa eu... Vamos passar aqui, ó. Por exemplo, cobalto. Olha a massa atômica ali, ó. Aqui em cima, né? 58,933. Isso aí, a unidade da massa atômica é U. 58,933 U. Significa o seguinte: a massa atômica do cobalto é 58,933 vezes maior do que a massa atômica desse cidadão aqui. Beleza aí? Ah, cadê vocês? Tudo bem aí, gente? Compreenderam aí? Bem, como que a gente determina, como se chega, eu já falei, isso é só uma revisão, tá? Como que a gente chega a esse número aqui, ó, da massa atômica? Se pega o elemento químico, um óxido, né, que tem o elemento químico, trata ele, isso daí se chama abrir a amostra, se dissolve ele, faz uma solução, pega essa solução e coloca no equipamento, deixa eu ver se eu tenho a foto dele aqui. Não. Coloca no equipamento que chama espectrômetro de massa. Espectrômetro de massa. Esse espectrômetro de massa vai te dar a quantidade do elemento que você tem e ainda vai dar a quantidade, as porcentagens dos isótopos. Então, veja, você tem aqui um isótopo 20, que a massa atômica dele é 20, e que no espectro de massa ele vai determinar que você tem 90,92%. Que você vai pegar, vai verificar o neônio, né? O neônio, o isótopo com massa atômica 21, vai ter essa porcentagem. E o neônio 22 vai ter essa porcentagem. Ora, se você sabe a massa total que você usou para o seu experimento, que você dissolveu, você tem como achar a quantidade de átomos. Aqui ele colocou 100 átomos, poderia ser mais átomos. Aí como que você faz? Você pega,
Só que é só para lembrar vocês aqui. Eu vejo que eu tenho uma porcentagem. Na massa total eu tenho todos eles juntos. Então eu pego o total de átomos, multiplico pela porcentagem. Então aqui o isótopo 20. A porcentagem, essa porcentagem multiplicando pelos 100 átomos, vezes a massa correspondente a essa porcentagem. Mais 100 vezes a porcentagem e vezes a massa atômica do isótopo. 100 vezes 0,082, que é essa porcentagem, vezes a massa atômica desse isótopo. E divido por 100 átomos. O que nós estamos fazendo aqui? Uma ponderação, uma conta ponderada nós estamos fazendo. Que vai dar um valor médio da massa atômica que eles vão colocar na tabela periódica. 20,38 U para o neônio. Quanto que está dando o neônio aqui? 20,18. Por que deu diferença, professor? Por causa das fontes que eu tirei os valores da tabela e principalmente porque eu estou usando aqui um valor, olha, uma casa depois da vírgula. A tabela lá está dando 3 valores. E aí acaba dando um pouquinho de erro. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então, aqui eu tenho um exemplo de tabela periódica. Aqui você tem os valores das massas atômicas. Se a massa atômica da prata é 107,8682 U, significa que a massa atômica tem uma massa. Significa que a prata tem uma massa atômica quase 108 vezes maior do que a massa atômica de um carbono 12. Então, definição de massa atômica é isso. Massa molecular. O que é a massa molecular? Massa molecular é a somatória da massa individual de cada átomo. É você pegar a massa atômica de cada átomo e somá-la para ter a massa molecular da molécula. Então, como que eu calculo a massa molecular da molécula da água? Tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Eu vou pegar 2 átomos de hidrogênio e multiplicar pela massa atômica do hidrogênio, mais a massa atômica do oxigênio e multiplicar pela quantidade de oxigênio. Então vai ser 2 vezes 1 U mais 1 átomo de oxigênio vezes 15,994 U, que vai dar 18,00724 U. Essa massa aqui que está em amarelo é a massa molecular. Dúvida aí do que é massa molecular? Dúvidas? Beleza. Como que eu calculo a massa molecular? De um trem desse aqui, ó. Fosfato de cálcio. Veja bem. Vamos calcular primeiro o cálcio. Eu tenho 3 aqui, ó, de cálcio. Então vai ser 3 vezes a massa atômica do cálcio. Aí, vamos calcular do fósforo. Esse 2 que está aqui do lado de fora vai multiplicar o fósforo. Então, 2 vezes a massa atômica do fósforo. E depois esse 2 vai multiplicar a quantidade de oxigênio. 4 vezes 2, 8. 8 vezes a massa atômica do oxigênio. Eu vou na tabela periódica e vou substituir o valor da massa atômica do cálcio, do fósforo e do oxigênio. Faço as multiplicações primeiro, depois somo os resultados. Esse resultado vai ser 310,1686 U. Tudo bem? Continuando. Massa molar. Olha, eu falei massa atômica, eu falei massa molecular, agora eu estou falando massa molar. O que é a massa molar? É a massa de uma quantidade, ou melhor dizendo, né, na verdade, é a massa em gramas de 1 mol do elemento químico, ou da espécie que você está trabalhando, porque pode ser molécula, pode ser átomo, pode ser íon. É a massa em gramas de 1 mol de espécie. Então, presta atenção no seguinte.
Eu tenho a massa atômica do magnésio, que é 24U. 24U. Aí você poderia falar assim para mim, qual que é a massa molar do magnésio? Se a massa atômica é 24U. Veja, um átomo de magnésio tem 24U e o valor da unidade de massa atômica é 1,6605378, 10 a menos 24 gramas. Quando você multiplica isso, você vai encontrar que um átomo de magnésio tem 3,985 vezes 10 a menos 23 gramas. Então, você estabeleceu uma relação átomo de magnésio e a massa de um átomo. Mas aqui ele quer uma massa do elemento químico em gramas referente a 1 mol. 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de magnésio. Quando você multiplica isso aqui em cruz, você vai encontrar que o Y aqui é 24 gramas. Olha só, 24U, 24 gramas. 24U, 24 gramas. Significa o seguinte, na tabela periódica ele te traz o valor da massa atômica em unidades de massa atômica, que corresponde à massa molar do elemento químico. Por isso que muita gente olha para a tabela periódica e olha para a tabela periódica, vê a massa atômica e não fala 14U, não fala 14 Dalton, não fala 14 unidade de massa atômica, ele fala 14 gramas por mol. Tá errado fazer isso? Não. Só lembrar que se eu falar 14 gramas por mol, eu estou falando de massa molar. Se eu falar 14U por nitrogênio, é massa atômica. Firmeza aí? Tudo tranquilo? Compreenderam aí, gente? Penúltima coisa. É a última, na verdade, que é dividir em duas. Forma molecular. Fórmula molecular. Forma molecular representa, ela quer representar a composição de uma substância exata da quantidade de elemento químico. Então, veja, no etanol, uma molécula de etanol, ela possui 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Então, ela estabelece uma proporção. Isso é a forma molecular. Uma molécula de etanol, ela é formada de uma proporção de 2 átomos de carbono para 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Sempre. E forma molecular expressa isso. A composição proporcional dos átomos que constituem ou formam uma substância. Pois bem, existe uma outra definição, chamada de fórmula mínima. Fórmula mínima. Essa fórmula mínima é a fórmula molecular, é uma fórmula molecular simplificada. Simplificada. Veja aqui o exemplo da forma molecular da glicose, ou seja, ela é dividida, ela tem uma proporção de 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio, 6 de oxigênio. Se eu usasse como máximo divisor comum o 6, o número 6, eu teria uma fórmula chamada de mínima. Seria 6H2O. O que significa isso? Ou seja, existe uma proporção mínima na glicose, que é 1 átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. A questão é o seguinte, existem algumas moléculas que não dá para você fazer uma divisão por máximo divisor comum. A água, por exemplo, já está no mínimo aqui, divisão mínima possível. Não tem como fazer mais divisões. E como já está no limite, vamos dizer assim, no mínimo de divisão possível, a fórmula molecular da água é igual à fórmula mínima. E só faz sentido falar em fórmula molecular para moléculas covalentes. Quando a gente passa para moléculas iônicas, sempre o que vai ser representado são fórmulas mínimas. Como a gente mostrou
quando viu ligações químicas, falando dos retículos cristalinos e contando o número de átomos de sódio e cloreto que tinha na célula unitária, em que nós vimos que numa célula unitária de cloreto de sódio tinha 4 cátions sódio e 4 íons cloreto. E que, na verdade, nós não mostramos Na4Cl4. Nós mostramos NaCl. Por quê? Porque nós mostramos sempre a fórmula mínima para compostos iônicos. Tudo bem? Então, fórmula molecular, compostos moleculares. Fórmula mínima para compostos moleculares, desde que seja possível utilizar um máximo divisor comum. Para compostos iônicos não existe fórmula molecular, existe fórmula mínima. Beleza aí, gente? Aí, o que acontece? Nós temos como fazer uma determinação da porcentagem em massa de cada substância química. Perceba aqui o seguinte, olha, a glicose é um carboidrato mais importante da biologia, sendo utilizado como fonte de energia pelas células. Determine a porcentagem em massa de cada elemento presente na glicose. Veja, a glicose tem uma massa molar de 180 gramas por mol. Como você achou isso daqui, professor? Ué, eu peguei o valor da massa atômica, na verdade da massa molar de cada elemento químico, multipliquei por as suas respectivas quantidades para dar 180 gramas. Beleza? Então eu sei, veja bem, numa massa molar, num composto como o glicose, na sua fórmula molecular, existe essa proporção: 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Se nós multiplicarmos pela massa molar de cada um dos elementos químicos, eu vou achar a massa de cada elemento nessa composição de 180. E aí basta a gente fazer uma regrinha de 3. 180 gramas é 100%. 72 gramas, por exemplo, que é a quantidade de carbono que tem na massa molar da glicose, é X%. Então vai representar 40%. 40% da massa 40% da massa molar da glicose é correspondida ao carbono. Se nós fizermos o mesmo raciocínio para o hidrogênio, 6,67% da massa contida na glicose é de hidrogênio e 53% de oxigênio. Tudo bem, hein? Pois bem, por que tudo isso é importante? Porque, estava aqui a foto. Porque o que acontece teoricamente quando você quer descobrir uma substância? Você pega essa substância, você passa num equipamento como esse aqui, pode ser uma absorção atômica ou um ICP, ambos vão fazer análises que nós chamamos de análises elementares, ou seja, ele vai me dar esse tipo de resultado aqui, você tem aí dentro dessa solução uma substância que tem 40% de carbono, 6,67% de hidrogênio e 53,33% de oxigênio. Como que a partir dessas quantidades de porcentagem a gente chega na fórmula molecular da glicose? Olha só. A análise elementar de uma amostra revelou a porcentagem em massa de 88,89% de oxigênio e de 11,11% de hidrogênio. Nós não sabemos quem que é a substância. Não sabemos. A primeira coisa a ser feita é chegar na fórmula mínima. A primeira coisa. Então, vamos achar a fórmula mínima. A primeira coisa que nós vamos fazer. Considere uma massa para fazer essa conta. Por que considere uma massa? Porque quando você vai pegar uma massa de qualquer coisa para descobrir o que tem lá dentro, a primeira coisa que tu vai fazer é medir essa massa. Olha, eu peguei uma caneca de porcelana,
eu triturei totalmente ela, eu abri essa caneca, abrir significa eu dissolvi ela completamente. Isso aí se faz através usando ácidos apropriados, usando processos de aquecimento em micro-ondas. Dissolveu, virou tudo líquido. Você colocou na absorção atômica, você sabe a massa. Vamos supor que essa massa é 100 gramas. Deu essas porcentagens de oxigênio e hidrogênio. Ora, se é 100 gramas, significa que você tem 88,89 gramas de oxigênio e 11,11 gramas de hidrogênio. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer são duas regras de 3. Pega a massa molar do átomo de oxigênio. 1 mol de oxigênio corresponde a 16 gramas. Professor, como que eu sei isso? Na tabela periódica. Tá aqui, ó. Oxigênio. 16, ó. 15,9994. 16. Isso aqui é a massa atômica, que é igual à massa molar do átomo. 15, ou melhor, 16 gramas por mol. 16 gramas por mol significa que 1 mol de oxigênio tem 16 gramas. Se você tem uma massa de 100 gramas, você considerou, veja que eu estou considerando aqui que a massa é 100 gramas, não foi informado, eu estou considerando. Porque poderia ser qualquer massa, o cálculo ia dar o mesmo. 100 gramas, eu vou ter então 88 gramas, ou quase 89 gramas de oxigênio. Qual que é a quantidade de mols que representa essa massa? E a mesma ideia para o hidrogênio. 1 mol de hidrogênio é 1 grama. 11,11 gramas, né, de hidrogênio, quanto que representaria em mol? Quando a gente faz essa conta, você vai ver que eu tenho 5,56 mols de oxigênio na minha amostra e 11,11 mols. Ora, é difícil você representar uma fórmula mínima desse jeito. O que diz a fórmula mínima? Faça uma divisão pelo mínimo divisor comum. Ora, vamos pegar o máximo aqui. Nós vamos pegar 5,56 e dividir 5,56 e dividir 11,11. Quando a gente faz isso, 11,11 dividido por 5,56 vai dar 2 e 5,56 dividido por 5,56 é 1. E você vai chegar à fórmula mínima, que é 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Aí você fala, nossa, professor, é água? Não. Você não pode falar isso. Poderia ser água? Poderia. Mas poderia ser essa substância. Poderia ser essa substância. Porque se eu dividir aqui por 3, vai dar o mesmo resultado. Se eu dividir isso aqui por 2, vai dar o mesmo resultado. Então, isso é um procedimento para se achar a fórmula mínima. Fórmula mínima. Tudo bem, gente? Aí, veja bem o seguinte. Vou dar um outro exemplo. Se nós fizéssemos só um experimento, pegando a amostra, como eu disse para vocês, e colocasse nesses equipamentos, eu conseguiria chegar apenas na fórmula mínima. Aí eu pego a amostra de novo e eu coloco no espectrômetro de massa. Por que do espectrômetro de massa? Porque no espectrômetro de massa, ele vai me dar a massa molar da substância. Então, o primeiro equipamento vai me dar a porcentagem dos elementos químicos, é uma análise elementar. O segundo vai me dar a massa molar. Então, olha só. A fórmula mínima da glicose é C2H2O. Ou seja, isso aqui a gente teria chegado nessa definição se a gente pegasse uma massa de glicose que a gente não saberia que é glicose, dissolvesse tudo isso, colocasse no equipamento, ele vai me dar uma porcentagem de carbono, hidrogênio e oxigênio, e nós vamos achar essa porcentagem, e a partir dessa porcentagem, sabendo a massa, se não sabe, a gente cria uma massa, aplica, como a gente fez aqui, aplica as porcentagens do cálculo que foi dado para a gente, aplica as porcentagens do resultado que foi dado pela gente pelo equipamento, e depois faz a regrinha de 3. E nós vamos chegar aqui, nessas proporções. Chegaríamos a isso. No espectrômetro de massa, ele dá a massa molar. Ora, a partir daí, ou seja, que poderia ser feito inclusive para esse resultado aqui,
Nós temos que fazer o seguinte, achar a massa molar para a fórmula mínima. Então, a fórmula mínima da glicose é C2H2O. Então, eu tenho um átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Pegue a massa molar de cada átomo de carbono, para o átomo de carbono, para o hidrogênio e oxigênio. Faça a multiplicação dessas quantidades, ache o valor total. Significa o seguinte, a minha fórmula mínima tem massa molar de 30 gramas. Nós vimos que a substância tem 80 gramas por mol, porque isso aqui também é por mol. 80 gramas. Quando você divide 80 gramas por 30 gramas, você está achando o seguinte, quantas vezes essa fórmula mínima está nessa quantidade total de substância? 6 vezes. Você vai pegar esse 6 e vai multiplicar pelo número de átomos da fórmula mínima. Então, C, que tem um só, vezes 6, vai ser 6. 2 hidrogênios vezes 6 vai ser 2. Oxigênio vezes 6 vai ser 6. E aqui você acha a fórmula molecular da substância. E é a partir daí que você descobre quem que é a substância. Então, vou repetir de novo. Quando você pega, você quer saber qualquer substância. Por exemplo, o seu cabelo. Você quer saber no seu cabelo qual que é a substância que está no seu cabelo. Pega a substância, o seu cabelo, você vai abrir a substância, ou seja, o seu cabelo. Você vai colocar para dissolver o seu cabelo. Você vai colocar o seu cabelo num meio ácido, ácido nítrico, vai colocar isso no micro-ondas, vai colocar um micro-ondas de alta potência, vai dissolver, o seu cabelo vai virar líquido. Aí você vai pegar esse ácido que está com o seu cabelo dissolvido, vai diluir esse ácido para poder colocar nesses equipamentos. Esses equipamentos vai te dar uma porcentagem de elementos. Aí vai ter uma quantidade de oxigênio, uma quantidade de hidrogênio. Aí você sabe o peso do cabelo. Você tem que ter pesado isso, a quantidade de cabelo. Vamos supor que seja 100 gramas. Tu vai fazer uma continha a partir da massa molar de cada átomo que foi encontrado lá na sua espécie. Aqui foi encontrado oxigênio e hidrogênio. Pegue a massa molar desses átomos e faça uma regrinha de 3. 1 mol do átomo de oxigênio pesa tanto. A massa de oxigênio que estava na sua amostra equivale a quantos mols? Ache a quantidade de mols dos elementos químicos que foram encontrados na sua amostra. Achou a quantidade de mols de cada elemento? Divida o maior pelo menor. Divida o maior pelo menor. Quando você faz isso, você vai encontrar a proporção mínima dos elementos. Feito isso, pegue a amostra, porque sobrou a amostra. Pega a parte da amostra, coloca no espectrômetro de massa. No espectrômetro de massa, você, olha só, no espectrômetro de massa, você vai achar a massa molar total da substância. Achou a quantidade da massa molar da substância? Pegue a sua fórmula mínima. Então, por exemplo, nós acharíamos o valor da massa dessa fórmula mínima. Aqui o exemplo é para glicose. Eu achei aqui 30 gramas. Eu vou pegar a massa molar total e dividir pela massa molar da fórmula mínima. Esse número representa quantas vezes na fórmula, na massa molar total da substância, cabe essa fórmula mínima. 6 vezes. Eu vou pegar esses 6 e vou multiplicar a fórmula mínima. Quando eu faço isso, eu acho a fórmula molecular da sua substância. Eu encontro quem é a substância. Tudo bem aí, gente? Então, o que tinha para dizer? Veja bem, você vê que o que a gente viu hoje? Vi uma classificação do que é ácido e base, que é um ácido de Lewis, o que é um de Arrhenius, o que é um ácido de Bronsted-Luric, que é um ácido de Lewis e um ácido de Usanovic. Vimos as questões das definições. Nomenclaturas, basicamente. Como nomear um ácido, o que era um hidrácido, um oxiácido,
ah, o que, que são hidrogênios. Depois a gente viu o que, que é uma reação de neutralização, o que são sais, o que são hidrogênios sais, o que são sais duplos. Vimos óxidos, nomenclatura de óxidos. E, por fim, nós vimos mol, que é uma unidade de quantidade, ou expressa uma quantidade, assim como dúzia representa o número 12, mol representa 6 vezes 10 a 23, alguma coisa. Pode ser mesa, pode ser cadeira, pode ser cachorro, pode ser carro. Vimos o que é massa atômica. Massa atômica, ele representa uma quantidade de unidades de massa atômica. Essa unidade de massa atômica representa 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. Então, quando a gente tiver lá a massa atômica igual do oxigênio, que a massa atômica é 16 gramas, 16 gramas, 16 U, ou seja, 16 unidades de massa atômica, representa que o oxigênio é 16 vezes mais, a massa dele é 16 vezes maior do que a massa de 1/12 do carbono 12. E vimos o que é massa molar. Massa molar é a massa em gramas de 1 mol de substância. E por fim, vimos o que é uma fórmula molecular, representa a proporção exata dos elementos químicos que formam uma substância, e a fórmula mínima, o mínimo, a composição mínima ou proporção mínima de átomos que formam a substância. Se vocês tiverem alguma dúvida, fica à vontade para perguntar, se não, sextou. Nos veremos na próxima semana, lembrando que combinamos que dia 25 tem prova. Beleza? Boa sexta-feira. Bom final de semana para vocês aí, gente. Alô, Priscila. Alô, José Vitor. Alô, Cibele. Falou, Gabriel. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Bom, Vanete, se você tiver alguma dúvida, você entra em contato. Pode mandar. Falou, Gabriel. Manda o WhatsApp, viu? Fica à vontade. Falou! Falou, você tem alguma dúvida? Fica à vontade, viu? Você tem alguma dúvida, Wes? Beleza. Então eu vou encerrar a gravação aqui e até sexta-feira, né, moçada? Falou, Wes. Bom final de semana pra você, hein? Beleza. Tô encerrando aqui, tá, moçada? Quem tá acompanhando, até a próxima gravação, hein? Abraço.